Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Que rodada é essa de número 10, hein? Depois de uma rodada 9 trágica, voltamos a mitar. Infelizmente não passamos dos 100 pontos, mas ficamos ali acima da média. A média dos cartoleiros foi 70 pontos e fizemos 82 pontos. Tá uma ótima pontuação para o capitão errado na teoria, porque a gente colocou Igor Paixão e nós tínhamos três opções: Scarpa, Hulk ou Caleri e Igor Paixão. Nós escolhemos o Igor Paixão, que foi o jogador que dentre esses quatro foi o que menos pontuou, mas fez até uma pontuação razoavelmente legal. Fez 6 e 10, sem gol e sem assistência. Já ajudou a gente bastante, mas se tivéssemos colocado o Scarpa, a gente tinha passado tranquilamente dos 100 pontos. Mas Cartola FC é isso, temos muitas rodadas aí pela frente e preparem, tem uma rodada muito cara aí para vir agora, ok? Então, no vídeo de hoje eu vou dar dicas e análise para a rodada de número 11 e já vou montar o time principal, já viu? Porque a rodada de número 11 começa já amanhã, sábado, o mercado fecha às 4 horas da tarde, ok? Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise para o rodada, ok? Então, partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver bem aqui, o nosso time fez quase 83 pontos, então uma pontuação até que razoavelmente legal para uma rodada que muitas pessoas conseguiram passar de 100 pontos aí porque escalaram Caleri de capitão, o Scarpa de capitão ou colocar até mesmo o Rony no time, que fez quase 20 pontos. Então foi uma rodada até que, como a gente não tinha o Scarpa de capitão e não colocamos o Rony, tá uma ótima pontuação. Mas temos muitas e muitas rodadas ainda pela frente, ok? Então, vamos vir aqui e escalar o nosso time para a 11ª rodada. Bom, eu já vou começar a escalar aqui alguns jogadores unanimidade para essa rodada, no meu ponto de vista, que no caso é Caleri e Hulk no ataque, no meio de campo, Scarpa não pode deixar de fora e o Nath Fernandes também não. E os laterais que não podem ficar de fora é o Guilherme Arana e o Lucas Piton. Para mim, esses dois são unanimidades na teoria. Caso você tenha poucas cartoletas, eu vou dar opções um pouco mais baratas. Mas caso você tenha aí de 150 cartoletas para cima, esses 6 jogadores têm que estar no seu time. Porque se eles mitarem e você não tiver eles, você vai perder uma ótima mitada. Então, por enquanto, esses são os 6 jogadores unanimidades no meu ponto de vista para essa rodada. Bom, de goleiros para essa rodada nós temos 3 goleiros bons, que é o Cássio, do Corinthians, o Fábio, do Fluminense e eu ficaria entre 2 goleiros aqui. O Jandrei, mas lembrando que quando o São Paulo joga no Morumbi, ele gosta de tomar um golzinho ali e perder a SG, mas eu ficaria entre Jandrei e Gatito Fernandes, uns dois goleiros, um custo-benefício, ou Jandrei ou Gatito Fernandes. Por enquanto, eu vou escalar o Gatito Fernandes pelo fato de que ele fez menos 2 pontos na rodada passada e vai ajudar a gente a ganhar um pouco mais de cartoleta, porque vai vir uma rodadas muito mais caras do que essa, porque o Arrascaeta não tá aqui, muito provavelmente ele não vai jogar, mas se ele tivesse, a rodada estaria mais cara ainda do que já tá. Então, vou tender a pontuar escolhendo um goleiro barato, que negativou, mas que tem um enorme potencial para mitar dessa rodada. Então, o meu goleiro para essa rodada é Gatito Fernandes, do Botafogo. De zagueiro para essa rodada, nós temos algumas opções, como o Murilo. Lembrando que o Palmeiras vem de 5 saldo de gols seguidos, só que o Palmeiras tem uma grande dificuldade de enfrentar o Coritiba lá no Couto Pereira. Então, muito cuidado com defensores do Palmeiras. É claro que Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, vem de 5 saldo de gols seguidos, é uma ótima opção, mas muito cuidado caso vocês escalem, porque o Palmeiras tem dificuldade em jogar fora de casa lá contra o Coritiba. Um ótimo zagueiro para a rodada é Raul Gustavo. Da mesma forma que o Palmeiras era quase unanimidade de você fechar a defesa, quadruplicar, triplicar defensores do Palmeiras, essa rodada é uma ótima rodada para vocês fazerem isso da mesma forma que foi com o Palmeiras. Essa rodada é com o Corinthians. No meu ponto de vista, o Corinthians é o time mais favorito a segurar o SG nessa rodada. Por isso, eu vou escalar o Raul Gustavo
como meu primeiro zagueiro. Outra boa opção é o Vitor Cuesta. Para quem não escalar o Gatito Fernandes, o Cuesta é uma boa opção. Eu não vou escalar ele pelo fato de que eu não quero dobrar defensivamente o Botafogo, mas é só por isso. Mas ele é uma ótima opção para rodada. Outros 3 zagueiros bons para essa rodada é o Diego, do São Paulo. Eu preferia o Arboleda, mas ele não vai jogar. Então o Diego se torna uma boa opção, assim como a dupla de zaga do Fluminense, David Braz e Emanuel. Caso vocês queiram, pode muito tranquilamente dobrar a zaga do Fluminense, colocando David Braz e Emanuel. Como é uma rodada muito cara, com apenas 12 cartoletes você já consegue colocar 2 jogadores. Vejo esses 2 jogadores muito bom para rodada. E dos demais são esses, eu não vejo outras boas opções. E como meu segundo zagueiro, eu vou colocar David Braz, do Fluminense. Como eu já coloquei Gustavo Scarpa e Nacho Fernandes como unanimidade, só me resta mais um meio de campo, que eu não vejo uma formação 4-4-2 nessa rodada válida, porque tem mais atacante bom do que meio campista. Essa rodada tá um pouco fraca para meio campo, mas temos algumas opções, como Scarpa, que é unanimidade, Nacho Fernandes como unanimidade, Zé Rafael, que inclusive roubaram alguns desarmes, o Cartola não colocou alguns desarmes que ele teve na partida, era para ele ter feito pelo menos mais uns 5, 6 pontos só com desarme, mas o Cartola na última rodada não deu nenhum desarme para ele, não sei o porquê, mas quem tinha ele no time, inclusive a gente tinha, ele poderia ter feito uns 6 pontos a mais tranquilamente. Então, Zé Rafael para essa rodada é muito bom, principalmente porque ele tem uma média base muito boa, que é de 4, 5 pontos, quando não faz gol passa de 12, então tá uma ótima opção também para valorizar. Cuidado com o Gomes, que ele aqui no Cartola está como provável, mas muito provavelmente quem joga é o Thiago Maia. Então fique de olho nisso. Jair eu não vejo como uma boa opção, principalmente porque ele está muito valorizado. O Arias eu vejo ele como uma ótima opção também, principalmente porque o Fluminense jogando dentro de casa ele é muito forte. E pega o Atlético Goianiense que não tá tão bem assim, principalmente fora de casa, né? Então o Arias ele é uma ótima opção. E dos demais eu não vejo como ótimas opções os outros meio-campistas. Então, o meu terceiro meio-campista vai ser o Zé Rafael. Só nesse trio de meio-campista aqui já são quase 40 cartoletas, mais 27 do Caleri, mais 21 do Hulk. Não tem o que falar, essa rodada tá muito cara. Mas, para quem tiver cartoleta, vai se sobressair nessa rodada. Bom, ótimas opções de atacantes temos o Caleri, que para mim é unanimidade. Hulk também é unanimidade nessa rodada. O Mendonça, ele tá pontuando muito bem. Tá vindo de 10,70, 12,60 e 19,90. Tá numa ótima fase. Quem quiser apostar nele é uma ótima opção para rodada. É claro que o Ceará não joga tão bem assim fora de casa, igual joga em casa, mas pega o Goiás que também não tá muito lá essas coisas, né? Então eu creio que vale o risco sim de você colocar o Mendonça. O Igor Paixão é aquele típico jogador que se você colocar ele, você vai esperar no mínimo uns 5 pontos sem gol e sem assistência, que foi no caso na rodada passada. A gente tinha ele no time como capitão, ele fez 6 e 10, sem gol e sem assistência. Só que aí você para e pensa, contra a melhor defesa que é o Palmeiras, um time que vem de 5 SG seguidos, será que valeria mesmo a pena o Igor Paixão para fazer gol e assistência? Ou muitas finalizações? Não sei se valeria, mas é uma boa opção. Assim como o Bruno Henrique, o Cano, o Rony, que mitou rodada passada, né? Vem de boas pontuações aqui, 12,20, 3,90 sem gol e assistência, 2,60 sem gol e assistência, 17,30 com 2 gols. Então, ele é aquele típico jogador que finaliza bastante. Então, tem um enorme potencial para ir bem essa rodada também. Ademir para fazer aquela dupla ali com o Hulk no ataque, para valorização também está de ótimo tamanho. Assim como o Luiz Henrique, tem um enorme potencial para ir bem nessa rodada novamente. Já foi a rodada passada, nessa rodada tem um outro enorme potencial para ir bem. O Gabigol não tem nem o que falar, né? A fase dele não é tão boa. O Flamengo trocou de técnico, pode ser que agora ajude a voltar o que era o Gabigol de antigamente. Agora o Dorival Júnior, né? Pode ser que ele saia bem, mas vamos ver como que ele vai sair contra o Internacional lá no Beira-Rio. E dos demais são esses. Eu não vejo outras boas opções. Por enquanto, eu vou escalar o Cano do Fluminense. Vamos para os técnicos agora. Para mim, ótimos técnicos para essa rodada é o Vitor Pereira do Corinthians, Rogério Ceni do São Paulo, Fernando Diniz do Fluminense e fugindo um pouco fora da curva, o Mário Jorge do Flamengo. Por enquanto, eu vou colocar o Fernando Diniz do Fluminense como meu técnico. Meu capitão para essa rodada vai ser o Hulk, do Atlético Mineiro. Tem outras boas opções, como o Caleri, o Gustavo Scarpa, até mesmo o Cano, o Nacho Fernandes pela média base.
então tem boas opções. De goleiro reserva não me sobrou boas opções, né? Só me sobrou o Ronaldo, Hugo Souza, César, Marcelo Boeck. Vou colocar o Boeck aqui. De lateral reserva vou ir com o Piquerez do Palmeiras. De zagueiro reserva vou ir com o Manuel do Fluminense. De meio campista reserva vou ir com o Arias do Fluminense. E o meu atacante reserva vai ser o Luiz Henrique do Fluminense também. Então, para a 11ª rodada do Cartola, o nosso time principal, que é focado em pontuação, ficou escalado da seguinte forma, com Gatito Fernandes no gol, Lucas Piton e Arana nas laterais, Raul Gustavo e David Braz na zaga, Gustavo Scarpa, Nacho Fernandes e Zé Rafael no meio, Caleri, Hulk e Cano no ataque, com o Hulk capitão e o nosso técnico Fernando Diniz. O custo desse time ficou em 161 cartoletas. No banco de reservas nós temos Marcelo Boeck no gol, Piquerez na lateral, Manuel na zaga, Arias no meio e Luiz Henrique de atacante. Lembrando que esse time é focado em pontuação, então não escale esse time pensando em ganhar cartoletas. Agora eu vou colocar aí na tela para vocês um time valorização que é simplesmente focado em ganhar cartoletas. Então vou pôr aí na tela para vocês. Bom, e como vocês podem ver bem aqui em cima, o nosso time valorização, que é focado em ganhar cartoletas, fez 81,38 pontos. Valorizamos 9 cartoletas. Tá de ótimo tamanho, mesmo pensando em ganhar cartoleta, nosso time fez 81 pontos. Muito próximo do nosso time principal, que é focado em pontuação. E para a 11ª rodada, o nosso time valorização está escalado da seguinte forma, com Gatito Fernandes no gol, Mateuzinho e Abner Vinícius nas laterais, Diego e Raul Gustavo de zagueiro, William Arão, Zé Rafael e Patrick de meia, Bruno Henrique, Ademir e Gabigol de atacante, com Bruno Henrique capitão e o nosso técnico Rogério Ceni. O custo desse time ficou em 107 cartoletas, tá um time bem barato para a rodada cara que nós temos. No banco de reservas nós temos Hugo Souza no gol, Jefferson na lateral, Léo de zagueiro, Andreas Pereira de meio campista e Aloysio, o nosso atacante reserva. Lembrando que esse time é focado em ganhar cartoletas, então não escale esse time pensando em fazer uma ótima pontuação. É claro que esse time pode mitar na rodada, mas a intenção não é essa, a intenção é esse time valorizar, ok? Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que qualquer alteração que tiver no nosso time principal e no nosso time de valorização vai estar no primeiro comentário fixado, ok? Então eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!